Ok, vamos para o próximo item. Então, ó, já comentamos as 3 fases e agora nós vamos trabalhar um pouquinho essa parte e tirar esse estresse tanto da criança quanto do adulto, tá? E aí, como eu posso trabalhar quando a minha criança, quando o meu filho, quando as crianças que eu vou tomar conta, ou que eu vou palestrar e tal, que elas descobrem que elas têm uma genitália e descobrem que tem aquilo dali, que tem uma diferença entre homem e mulher, que tem algo diferente entre eles, que começa a montar essa identidade. Então, tem alguns pontos que eu queria colocar aqui. Primeiro, manipulação infantil é diferente de masturbação. Isso daqui você precisa deixar claro para os pais. E aqui tem um conflito. Uma frase que eu coloco aqui, ó, o adulto não deve repreender porque ele está incomodado. Então, vamos entender um pouquinho isso. Quando a gente fala sobre isso, nós precisamos entender que a criança está se descobrindo. Aí lembra de um detalhe. Ela precisa ter um ambiente controlado, porque no início era a boca. Então, ela mordia o peito da mãe, ela mordia a chupeta, ela mordia... Era a boca. Era o morder, era pôr a língua, é pôr a boca, os lábios. Aí ninguém brigava. Ninguém via dando porrada. Aí depois a criança vai para a segunda fase, que é a fase anal. Ali pode dar porrada no sentido de ter uma pressão sobre aquela parte. Mas quando ela está controlando se ela pode fazer o xixi ou não, você está dando elogios. Agora, ela está conhecendo uma parte genitária. E aí, tem pai que entra em desespero. Da mesma forma que você atuou na primeira fase e atuou na segunda, você deve atuar na terceira, dando liberdade para ela se conhecer dentro de um controle. Então, o que você vai orientar essa criança? Você vai orientar, por exemplo, que você vai poder mostrar para ela o seguinte: ó, quando a gente vai para a praia, quando a gente vai para a igreja, quando a gente vai estar aqui em casa, quando a gente vai para um local, para uma festa, não tem roupa diferente? Você não se veste diferente? Sim. Você vira para ela e fala, então, da mesma forma que a gente tem roupa para cada ambiente, também tem regras, tem como a gente se comporta. Então, começa a ensinar para o seu filho, para sua filha, que ele não deveria estar colocando as mãos na genitária em ambiente público. Ele não deve estar, por exemplo, baixando a calcinha, baixando a cueca, colocando para ele se expor, que ele deve fazer isso no quarto dele, quando ele está tomando banho. Então, entenda uma coisa, nós não estamos falando de masturbação e nem incentivando masturbação. E nem estou incentivando a manipulação também não. Mas eu estou deixando claro que a manipulação vai acontecer. Agora, não pode ter a intervenção de um adulto em transformar a manipulação em masturbação. Aí está errado. A criança nessa faixa etária, ela não tem que se aprender a se masturbar. Manipular não é se masturbar. É diferente. É totalmente diferente. É um prazer de estar mexendo para entender o que eu tenho aqui. Como é que é isso? É um período que ele está ali. E aí você precisa orientar os pais para terem cuidado, porque fica numa aflição muito grande. Por exemplo, eu vi uma mãe, ela veio desesperada falar comigo em encontro de casais, porque ela veio falando que a filha dela, de 4 anos, estava se masturbando. Eu falei, você já perguntou para sua filha o que ela estava fazendo? Não. Ela estava com um desespero tão grande que ela estava com medo, que ela não sabia o que estava acontecendo. Então, volta de novo o diálogo, perguntar para a criança por que está fazendo, o que você está gostando, por que você está fazendo isso. Aí, se ela falar, não, eu estou fazendo isso porque eu vi o meu coleguinha fulano de tal fazendo. E o que ele fez? Por que ele fez? Aí você vai perguntando. E o que nós falamos anteriormente serve agora. Se foi algo dentro da idade, é manipulação, beleza.
é masturbação, aí você vai intervir. Porque não é a idade, não tem idade. Está errado, não é esse momento é para ele entender. E aí você vai dar proteção para ele, que ninguém deve tocar, que é só ele, ou o papai e a mamãe, tá? Ou quem dá o banho, às vezes quem dá o banho é uma empregada, a babá, ou é a avó. Então, a gente tem que tomar cuidado de não só falar uma coisa, tá? A gente entende a família e dentro do grupo familiar é que a gente faz a intervenção, tá bom? Cuidado para você tentar intervir sem conhecer a família. Se você fala, por exemplo, que é só o papai e a mamãe que pode estar junto, aí a mãe fala isso para a criança. Aí a criança, por exemplo, toma banho com a avó. Olha o problemão que você tem agora nas mãos. Ou a criança toma banho com a babá, que dá banho na criança, preparando para ir para a escola. Então, a partir de agora, a babá não vai dar banho? Então, olha a incoerência. Então, a gente precisa dar a informação de acordo com a família, tá bom? Tem que tomar cuidado com isso. E lembrar que eu preciso, volto a bater na tecla, não é porque eu estou incomodado que deve acontecer uma intervenção. Eu preciso entender o que está acontecendo para eu me tranquilizar, para eu tranquilizar o pai e o pai entender o que está acontecendo ali dentro para a criança ir de uma forma saudável. Volto a bater na tecla. Uma hora era a boca, lábios, língua, dentes. Outra hora foi o ânus e a parte de segurar, tanto xixi, controlar o xixi e o cocô. Agora é o genitário. Então, eu tenho que respeitar. É uma fase que ele vai passar. Logo após essa fase, ele abandona essa fase. Ele deixa isso de lado e só volta quando vem a puberdade, quando vem a adolescência. Então, eu preciso entender que é o momento da criança dele controlar a genitália dele. Ele descobriu. E, nesse momento, eu não tenho que entrar em sexo em si. Eu não tenho que explicar sobre sexo. Eu tenho que explicar sexualidade. Eu tenho que explicar que ele é homem, ele é mulher, ela é uma mulher e é diferente. Ponto. E só vou até onde a curiosidade vai. Beleza até aqui? Tem alguma pergunta, pessoal? Ou posso avançar nos próximos 3 itens ali, desse item mesmo? Deixa eu colocar que aí já abre logo de uma vez. Ó, após os 4 anos, a criança, além dela, perceba que aqui é o momento que ela descobre masculino e feminino, e ela também começa, após os 4 anos, perguntar sobre morte e nascimento. Como eu nasci, o que acontece quando morremos. Essas dúvidas é um conflito que ela já está gerando. Então, eu volto a bater na tecla. Entenda a família e essa criança. Não tente responder todas as crianças são iguais. Não é verdade. Não é verdade. Então, converse de acordo com a criança. Outra coisa, quando você for fazer alguma explicação, não leve de forma científica. Essas crianças agora, a gente precisa trabalhar com elas uma história infantil. E que essa história seja de uma forma amorosa, que traga aceitação, valorização, de acordo com a faixa etária. Vou dar um exemplo para vocês. A gente estava conversando com um grupo de mães e a criança ficou desesperada. Teve uma menina que, quando a mãe começou a falar com ela, falou de forma errada, a menina bagunçou a cabeça da menina. Por quê? Essa menina começou a perceber macho e fêmea, masculino e feminino, só. Aí foi perguntar para a mãe sobre isso. E aí a mãe não precisava abrir tudo, era só falar macho e fêmea, e ali eles estão juntos, não precisa explicar como estão juntos, se a criança não perguntou. Aí a mãe quis explicar tudo, e a mãe começou a falar que o menino enfiava a genitália dele, enfiava o peru vou explicar do jeito que ela falou, tá bom?
que enfiava o peru na perereca. E a menina, na cabeça dela, ela tinha acabado de passar por uma fase traumática, que ela estava doente, e ela teve que enfiar agulhas no corpo dela. Você entende que na hora que a mãe falou enfiar, essa criança de 4 para 5 anos, o que ela entendia, o vocabulário dela, enfiar, entrar, era de agulha, e ela tinha um trauma agora com agulha. Então, ela começou a entender que, para ter um relacionamento homem-mulher, doía, que era muito ruim, que causava muita dor, porque ela tinha muita dor agora. Você entendeu que a mãe, ao tentar explicar, não respeitou o diálogo da criança e fez besteira? E causou um problema para as crianças? Ficou claro isso, gente? Ficou claro que eu preciso respeitar, que eu preciso entender e que eu preciso colocar o diálogo da criança. Os pais precisam vir com o diálogo da criança e não o diálogo deles. Porque ele não é criança, ele é adulto. Ele tem formação de adulto, não formação de criança. Ele não tem que passar. Você tem que respeitar cada nível e entender. E quando for contar uma historinha. Olhar para os contos. Assista, veja as histórias que são contadas para os seus filhos, pelos desenhos, pelo que ele está assistindo, e monte uma história baseada naquilo que ele já se conhece. Que aí fica mais fácil para ele interagir e para ele entender. Vou abrir. Tem alguma pergunta nessa parte? Gente, tem alguma pergunta? Se quiser, pode abrir o som. Alguma pergunta? Lembra que, fase de 11 anos, 10 anos, 9, é outra fase, com outros conflitos. Aí você já está falando de conflitos sociais muito mais sérios, tá? Aí volta a parte genital, quando a gente está conversando com crianças acima de 10 anos, vai voltar nisso, e se tiver dentro de um ambiente desequilibrado, outras crianças podem trazer coisas de adultos para dentro dessa idade, que é muito perigoso. Aí vai trazer sexo mesmo para essa idade. Então, a gente vai ter um dia que nós vamos trabalhar só isso, tá? Hoje nós vamos trabalhar focados até 5 anos, que é a parte de trabalhar com crianças de educação infantil, tá bom? Tem alguma pergunta? Fechamos? Posso avançar? Então, vamos avançar. Deixa eu parar, então, esse vídeo e te espero no próximo vídeo.